Vamos com a paz do Senhor. Eu louvo ao nosso Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para podermos cultuar ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade e podermos também compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Sem muita demora, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo de número 8. Versículo de número 1, Mateus capítulo de número 8, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim a nós: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém. Esse é o texto que nós buscamos hoje para poder compartilhar com a Igreja do Senhor. E esse texto de Mateus, ele traz alguns princípios, algumas coisas que nos auxiliam na nossa adoração ao Senhor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que aqui existia um leproso. É uma doença que todos nós até sabemos o que é. Sabemos, conhecemos que é, mas dificilmente hoje convivemos com essa doença, porque é uma doença já quase que erradicada. Não é erradicada em si, mas é extremamente controlada. Existe cura, existe procedimentos de controle, de forma que é uma doença que pouco hoje nós vivemos com ela. Mas para a época em que Jesus esteve no mundo, essa era uma das piores doenças que uma pessoa poderia ter. Porque desde o primeiro momento dessa doença, a pessoa ficaria em algo que a gente chama hoje de quarentena. Só que a quarentena não é ficar dentro de um quarto sendo cuidado. Não, na época a pessoa tinha que ser excluída da sociedade. A pessoa era expulsa da sua casa, expulsa da sua cidade e ia morar no meio do caminho, ficar distanciado de todas as pessoas. Ninguém, nem os seus familiares, poderiam ao menos chegar perto dessa pessoa. E, se essa pessoa chegasse perto de alguém, correria um grande risco de ser apedrejada ou morta. Porque, para afugentar, era normal que, quando um leproso viesse, as pessoas pegarem pedras e tacassem no leproso, jogassem no leproso, para que ele se afastasse, porque era uma doença considerada extremamente impura para aquela época. De forma que um leproso, naquela época, era uma pessoa totalmente excluída da sociedade. E a gente sabe que esse leproso, quando se aproximava, quando ele andava, ele precisava gritar e dizer: estou leproso, estou leproso. Ao leproso, para que ninguém, nem ao menos, passasse por perto dele. Imagine aí a gente com essa doença tão terrível hoje, você sair no meio da rua: estou com Covid, E está todo mundo correndo bem longe de você para nem chegar perto. Então, naquela época, era o leproso. Ele teria que ficar nessa situação e totalmente excluído da sociedade. Apenas, além disso, para a pessoa, além do sofrimento de afastamento social completo daquela pessoa, ele tinha uma morte extremamente dolorosa, porque polegada a polegada a lepra ela vai consumindo a pessoa. A pessoa pode passar 9 anos com aquela doença, e ali, polegada a polegada, aquela doença vai comendo as partes do seu corpo até que você não resista mais e morra. Então, era uma doença muito terrível.
A Bíblia diz que Jesus estava andando e um leproso, um certo leproso, ele se aproximou de Jesus. E é nesse se aproximar de Jesus que eu queria comentar hoje. Ele se aproximou de Jesus. E como ele se aproximou de Jesus? A Bíblia diz que ele, em nenhum momento, ele ficou preocupado, porque uma grande multidão estava seguindo Jesus. E talvez, ali ele poderia com certeza ser morto. Ele deveria se aproximar de Jesus gritando que era leproso, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele chegou com mostra características de uma certa confiança, de uma certa certeza de que Jesus, ao contrário de tantos outros, porque se aquele leproso se aproximasse de um rabino, por exemplo, o rabino com certeza pegaria uma pedra e jogaria nele para ele se afugentar. Mas o leproso foi até Jesus, que estava cercado por uma grande multidão, mas ele tinha uma certeza que Jesus, diferente de outros, iria poder olhar para ele de uma forma diferente. Isso é fé, confiança. A Bíblia, em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Quando temos fé em Cristo Jesus, não ficamos titubeando, duvidando, trabalhando em dois pensamentos quando se refere a depositar nele a nossa confiança. Por quê? Porque sabemos que Jesus, ele é soberano. Jesus, ele é Criador, ele é o Senhor de todas as coisas. De forma que, quando nós aproximamos de Jesus, a Bíblia nos ensina a nos aproximarmos confiantes dele. Não podemos nos aproximar com dúvidas do Senhor Jesus. Em Hebreus, chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, é impossível que eu agrade ao Senhor. Então, quem se aproxima de Jesus precisa confiar nele, precisa crer nele. Quer ter um relacionamento com o Senhor Jesus, a primeira coisa que a gente precisa é se aproximar dele com confiança, sabendo que ele irá olhar para nós. E não diferente desse leproso, mesmo sendo muitas vezes alguém pecador, sujo, podre por dentro, por mais que não seja uma doença, mas mesmo assim a Bíblia nos mostra que nós podemos nos aproximar de Jesus com confiança. Porque diferente do homem que muitas vezes julga pela aparência e repulsa a pessoa, joga a pessoa para fora, Jesus, ele olha com seu olhar de amor e atrai qualquer um que seja para perto de si. Esse é o Senhor em quem nós confiamos, um homem, uma pessoa cheia de amor, de compaixão pelo próximo. Quantas vezes por tão pouco nós nos afastamos das pessoas? Vamos ser bem sinceros, às vezes por causa da cor da pele, tem gente que se afasta do outro. Verdade, né? Não podemos fugir desse tema. Ainda é atual. Ainda existe racismo no mundo. E por causa da cor da pele, não é doença, não é nada que vai contaminar ninguém. Por causa da cor da pele, tem gente que se afasta do outro. E o homem quer ser gente demais ainda, né? Quer ser dono de muita coisa. Um homem tão pobre de espírito quer ser alguma coisa diante de Deus. Somos tão pequenos. E Jesus, dono de todo o universo, não se afasta de nós, mesmo que sejamos pecadores. Então, a minha palavra aqui, nesse ponto, é para cada um. Aquele que está bem com Jesus, com a sua vida firme, buscando a santidade, ou aquele que está mais no fundo do poço,
mergulhado no mais profundo pecado, Jesus, ele olha com amor. Jesus abraça com amor. Jesus o envolve com amor. Porque diferente do homem que abandona, Jesus ele acolhe e abraça. Porque Jesus ele é diferente. Segundo ponto é que aquele homem, o leproso, ele se aproxima de Jesus com humildade. A Bíblia diz que ele foi ao Senhor Jesus não como alguém que fosse dono do Senhor Jesus, como a gente vê por aí. Tem gente que, por conhecer um pouco da Bíblia, muitas vezes quer colocar Deus no canto da parede, para que Deus, como se fosse um objeto seu, um alguém como um servo seu, tivesse que lhe obedecer. Mas aquele homem, sabendo a sua condição, ele humildemente se aproxima de Jesus. E ele não chega a Jesus e disse: Jesus, eu quero isso. Não. Ele disse: Jesus, se tu quiseres, podes curar-me. Ele não chegou para Jesus dizendo: Jesus, faça isso porque a tua palavra diz, porque a Bíblia diz, porque... Não. Ele disse: Jesus, se tu quiseres, tu podes curar-me. No Salmo de número 51, versículo 17, coloca aí, Isaías, por favor. 51, 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Tem uma continuação. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Na linguagem de hoje, quando a gente vai ler, diz que a uma pessoa humilde, Deus não desprezará. Deus despreza o soberbo, o altivo de coração, mas ao de coração contrito, ao homem que se aproxima do Senhor humildemente, não como dono do Senhor, como se fosse dono de Deus, como se Deus fosse criação sua, mas que se aproximam do Senhor com um coração quebrantado e humilde, contrito diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus não desprezará tal pessoa. E aquele homem leproso se aproximou de Jesus humildemente. Se tu quiseres, Senhor, podes tornar-me limpo. E a Bíblia diz que a resposta de Jesus foi: eu quero, seja limpo. Deus não despreza quem se aproxima dele com humildade. Precisamos nos aproximar de Jesus com humildade. Não é o nosso tempo de cristão que nos dá crédito para falar com Deus. Não. Não é porque eu tenho 10, 20 anos ou porque eu ocupo alguma posição na igreja que por isso eu me torno alguém importante para Deus. Não. Deus não está nem ligando para isso. Nem precisa disso. Mas Jesus, Deus, Ele se preocupa com aquela pessoa que humildemente se aproxima dele. Seja alguém de alta posição social, seja alguém mais simples e necessitado que exista. Deus se preocupará com aquele que se aproxima dele com humildade. Assim que quando nos aproximarmos do Senhor, precisamos, além de fé, confiança, certeza, precisamos ter humildade. E aí, nos aproximarmos do Senhor. O terceiro ponto aqui, que o texto nos destaca, é que aquele homem, quando se aproximou do Senhor, ele se prostrou. A Bíblia nos mostra que ele o adorou.
E a expressão do adorou é a expressão, na época, de uma pessoa que se dobrava a um Deus, que fica como que, na nossa linguagem, de joelhos, só que não é só de joelho, de cabeça levantada, é de cabeça no chão, como se quisesse enterrar dentro da terra. Se coloca numa posição não só de reverência, mas de rendição. É uma posição onde você não apenas reverencia aquele a quem está na sua frente, mas você se rende, porque é uma posição onde você não tem como oferecer. Quem conhece um pouquinho que seja de artes marciais, de luta ou, da ação de segurança, você vai saber que quem se coloca numa posição de joelho, com a cabeça na terra, se deita, ele não tem como se proteger, ele está rendido a quem está na sua frente. Por isso que o guarda, quando pega muitas vezes uma pessoa, ele levanta a mão, às vezes coloca ele deitado no chão, com as mãos para cima, com as mãos para cima, porque ele oferece pouca proteção, pouca reação naquela posição. E aquele leproso, ele chegou a Jesus também num ar de adoração ao Senhor, de se prostrar diante dele, de se render a Jesus. Não podemos chegar diante de Deus com os nossos corações blindados, com as nossas mentes travadas, protegidas pelo nosso histórico, por quem somos, por qualquer coisa que sejamos. Não podemos nos aproximar de Jesus como alguém simplesmente que chega cheio de uma armadura, guardando, como se não quisesse abrir a sua vida. Jesus até pode querer fazer algo, mas Ele só vai poder fazer algo no momento que você se aproximar dEle, não só com confiança nem com humildade, mas se rendendo a Ele. Porque aí Jesus vai poder tocar no seu coração. Lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, Jesus, a Bíblia nos ensina que Jesus está à porta e bate. Eu acho linda essa passagem, porque Jesus, Ele não invade a porta, e Ele bate na porta. E a Bíblia diz, se tu ouvires a voz. Eu gosto dessa primeira expressão, se tu ouvires a voz. Porque não adianta chegar para Jesus, mas não abrir os ouvidos do seu coração. Não adianta chegar para Jesus, mas a porta do seu coração está fechada. Porque Ele não vai entrar, Ele não vai poder entrar, porque Ele não é bruto, Ele não é ignorante. Ele não é uma pessoa que vai querer invadir a sua vida, não. Deus ama aquele que o adora, mas o adora por livre vontade. A Bíblia diz que Deus até procura os verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador não é aquele que por uma ordem, por uma ordenança ou em propósito de algo adora, não. É aquele que por nada, simplesmente pela sua existência ou pela sua livre vontade, ele se rende ao Senhor e diz, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. É alguém que se aproxima de Jesus com um coração completamente aberto para Ele, dizer, Senhor, eu sou todo teu, foi tu quem me criaste, e não há nada em mim que tu não saibas. E aí permite que Jesus não entre apenas em área específica da sua vida, mas permite que Jesus vá até o mais profundo do seu coração. E ali Jesus opere naquela sua maior dor e transforme o seu ser. Isso é adoração, é se aproximar de Jesus em adoração. Certeza, humildade e adoração. É se colocar diante dele com o coração de tal forma rendido, que o Senhor não vai ter problemas se ele entrar
lá no seu quarto e ver a sua cama bagunçada. Ele não vai ter problema se ele entrar em qualquer que seja a parte da sua vida e ver aquela sujeira que está lá escondida. É assim, né? Às vezes a gente está na correria, chega uma pessoa de surpresa, não dá tempo de arrumar a casa, a gente coloca tudo no canto e deixa a pessoa entrar na sala, mas não entra no quarto não, porque senão vai ver a bagunça. Quando a gente recebe Jesus na nossa casa, a gente não faz isso, mesmo que esteja bagunçadinho lá, mesmo que esteja um pouquinho sujo lá, deixa ele entrar. Porque Jesus não vai entrar e dizer, que mulher suja que não limpa essa casa, homem incompetente que não ajuda a sua esposa e não limpa essa casa. Não, Jesus não vai dizer isso. Jesus vai olhar para você e vai dizer, você quer uma ajuda? Eu vou te ajudar, eu vou limpar com você, eu vou transformar essa área também, porque eu quero você 100% para a minha obra. Jesus, quando Ele entra em nossas vidas, Ele não entra para nos julgar, Ele entra para nos transformar. Por isso que quem se rende ao Senhor, por mais que haja alguma coisa, um pequeno pecado que seja, que você não queira abrir para ninguém, mas com Jesus não, a gente se rende de uma tal maneira que a gente diz, Deus, Tu sabes tudo, Tu conheces o meu coração, sabes que eu sou pó, que eu não sou nada, que eu pequei, que eu falhei. E Jesus vai lá naquele lugar, aleluia, com o seu olhar de amor, como Ele fez com esse leproso. A Bíblia diz, e se enchendo de uma profunda compaixão, tocou nele. Ele fez algo que era impossível, talvez para os judeus, essa expressão aqui seja uma expressão de um profundo amor. Porque Jesus foi até ele, aquele leproso, e fez o que ninguém faria. Ele estendeu a sua mão e tocou no leproso. E Jesus faz assim com a gente. Quando a gente chega em pecado diante dele, quando a gente chega nas nossas falhas diante dele, Jesus não é alguém que diz, você está errado, sai daqui. Não, Jesus não faz isso. Jesus chama você, envolve você nos seus braços e diz, filho, eu sei que você está errado, mas eu estou aqui para te ajudar a limpar, a fazer uma limpeza completa no seu ser e transformar você em uma nova criatura e fazer de você um servo meu para a adoração do meu nome. E aí ele lhe abraça, ele lhe ajuda, ele pega na mão e anda com você e transforma o seu ser. Esse é Jesus em quem nós confiamos. Esse é Jesus em quem nós colocamos a nossa confiança. Jesus, Ele faz diferente dos homens. Ele abraça, Ele nos envolve e Ele nos transforma. Jesus, Ele olha para nós com um olhar de compaixão. E mais sujo que sejamos, Jesus está passando nesta noite para limpar, esperando que alguém com certeza, humildade e adoração se aproxime dele. Porque no momento em que se aproximar dele, ele vai parar tudo para lhe dar atenção, lhe abraçar e dar a você uma nova oportunidade de ser uma nova criatura. Esse é o nosso Jesus em quem confiamos. E até aqui o Senhor me deu a palavra. Eu agradeço muito pela oportunidade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma vez os irmãos louvando, adorando ao nome de Jesus. E você continua servindo a Deus com alegria, adorando a Deus com alegria. Aleluia. Você pode perguntar esta noite a Deus, Senhor, se Tu quiseres, eu serei curado. Se Tu quiseres, eu poderei ser liberto. Se Tu quiseres, eu poderei ter salvação. Se Tu quiseres, eu poderei receber aquilo que estou necessitado. Se Tu quiseres, e a resposta de Deus para você quebrantado é eu quero. Aleluia.